Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula número 11, que é a última aula da disciplina de Estruturas de Direito do eixo 1 e do eixo 2, que envolve os cursos de Administração e o curso de Ciências Contábeis também. Bom, para finalizar essa aula, essa aula não, né? Para finalizar esse conteúdo como um todo, essa aula de hoje vai tratar sobre o tema a Federação Brasileira, que nada mais é do que uma continuação do tema anterior, tá? Então, por alguns momentos durante o curso, eu passei por uma aula que ela continuava, tá? Ela não se encerrava no mesmo dia. A mesma coisa acontece aqui, ok? Então vamos lá. A Federação Brasileira, o tema número 1 de hoje é a organização político-administrativa. Então, a organização político-administrativa da República Federativa, lembra da aula anterior do Brasil, conforme dispõe o artigo número 18 da Constituição Federal de 1988, compreende a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Então, resumindo, como se divide a Federação Brasileira, tá? Se divide em União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, tá? Esta é a divisão político-administrativa. Esta é a maneira em que se é organizado. Passemos aqui a leitura do artigo 18, então, da Constituição Federal. O artigo 18 nos diz: a organização político-administrativa da República Brasileira, da República do Brasil, compreende a União, os Estados, os municípios e Distrito Federal, vírgula, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, hoje o que veremos aqui é que nesta organização política eles são autônomos entre si, ok? Isso é uma coisa, é algo, né? Não uma coisa, mas isso é algo que nós não vemos, tá? Quando não estamos falando de uma política federativa, mas sim unitária. Então, quando se tratar de forma de governo unitário, nós não vemos esta constituição político-administrativa, muito menos ainda de forma autônoma, porque a política ali ela fica centralizada e não é pulverizada, não é dividida de maneira alguma, ok? Até porque não existem demais membros quando se trata de Estado unitário, o que não é o caso do Brasil. A repartição das competências. A repartição das competências tem a finalidade de garantir a harmonia e o pacto federativo. O pacto federativo, lembra da aula anterior, de Estado federativo, não de Estado unitário. Então, nós estamos repartindo as competências. E onde eu encontro essa repartição? Constituição Federal, ok? O Brasil adota qual princípio? O princípio do interesse, da predominância do interesse, segundo o qual é muito fácil de entender. Vou trazer aqui os membros, tá, dessa organização político-econômica e você vai observar como é fácil entender a predominância de cada um sobre uma matéria relevante. Vamos lá. Primeiro, em verde, nós observamos a União, que também é membro, ok? Legislar sobre matérias de interesse geral ou nacional. Então, o que competiria, que compete, né, a União? Vamos aqui deixar de lado os outros membros e vamos pensar em União. O que competiria a União? É muito simples. Compete à União tudo aquilo que for de interesse geral. De interesse geral de quem, professor? Do povo brasileiro, lembra da aula anterior, tá? Ou do território brasileiro, lembra da aula também anterior, porque o povo é o componente humano que está sobre um certo território geográfico. Então, tudo que estiver envolvendo todo mundo, tudo que for a nível nacional, tá? Compete à União. Desculpa, mas eu tô meio gripado. Seguindo aqui rapidinho, só para fazer um complemento, compete à União, por exemplo, até fiz essa lembrança na aula ao vivo, legislar sobre os temas
de FGTS, a exemplo. Porque falar sobre FGTS é um tema que abrange, que abraça os trabalhadores, mas alguns em específico não, todos, ok? Seguindo, Estados membros legislar sobre matérias e assuntos predominantes, faltou um S aqui, de predominante interesse regional. É muito simples em razão disso aqui. Vou até colocar o marca-texto. Os Estados-membros, então, eles criam, eles alteram, eles modificam ou eles extinguem leis, normas sobre assuntos de predominante interesse regional. Professor, como eu identificaria um predominante interesse regional? Olha, quando é a nível de Brasil, a nível nacional, é de competência da União. Agora, quando for a nível de uma região, olha o exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Ou outro exemplo, uma região, zona de fronteira. Mas olha o que eu disse, zona, a faixa de fronteira, que vai englobar vários municípios, vai se tratar de uma região, ok? Então, sempre que se tratar não só de um município, mas de uma região ou do espaço geográfico inteiro do estado, a decisão, estamos falando que a competência será dos estados-membros. Em rosa, dos municípios. Quando a competência será dos municípios? Quando couber em razão de assuntos de interesse local. Lembra que regional é algo macro, local é algo micro, é algo menor. Então, sempre que eu tenho um problema um pouco menor, um problema a nível de município, a matéria cabe ao município legislar, tá? Olha, eu posso utilizar como exemplo para você toda essa discussão que teve a respeito de Zona Azul no município de Nova Andradina. Foi implantado, as pessoas não queriam, mesmo assim foi. Depois conseguiram reverter e aí retiraram a Zona Azul, foram para a justiça, brigaram. Agora algumas pessoas estão arrependidas porque voltamos àquela situação de ir para a rua e não conseguir estacionar e elas querem a Zona Azul de volta. Então assim, mas observa, tudo que foi discutido a respeito de Zona Azul só envolve o nosso município. Tá? O interesse é só local. Seguindo, Distrito Federal em vermelho, o interesse, a predominância pelo interesse do Distrito Federal, ela cabe sempre que for interesse estadual ou municipal, tá? Porque como nós vamos ver a seguir, o Distrito Federal é um membro atípico, ok? Seguindo, então, as entidades federativas. A Constituição de 1988, ela estabelece três ordens: a União Nacional, os estados como uma ordem regional e os municípios como uma ordem local. Então vamos falar primeiro, né, da União. Só que é importante estabelecer a vocês, deixar claro, que a União ela possui dois ângulos para observarmos. Em um primeiro momento, falando aqui, a União ela é um estado representativo do nosso país como um todo diante de estados estrangeiros. Então é muito comum você ver o chefe de estado, digo o presidente da República Jair Bolsonaro, quando ele se retira do nosso país e vai a outro país representando o Brasil como um todo. Tá? Então nós temos aqui um ângulo em que o Brasil, tá, ele é representado pela União diante dos estados estrangeiros. Então o Brasil, diante de outros países, manifesta-se como um Estado que possui soberania. Até já falei em aula anterior, somos soberanos, fazemos o que quisermos. Desde o tempo em que nós nos libertamos, ok? Também, a União é uma pessoa jurídica de direito público que representa o Estado Federal. Lembra do Estado Federal da aula anterior? Nós não somos o Estado unitário, somos o Estado Federal e a União representa todos os estados diante dos estados estrangeiros. Então, a União, nessa representatividade, seria um Estado Federal que representaria como um todo o Brasil e ela possui personalidade jurídica de direito público internacional. Então, nesse momento em que a União é representada pelo presidente da República na qualidade de chefe de Estado, diferente de alguns outros países pelo mundo, tá? Ela possui personalidade jurídica de direito internacional, tá? E o momento em que ele sela um tratado, ele sela
para o país inteiro, para todos os Estados-membros. O Estado, a União, representa todos os Estados, ok? Aqui, ao artigo 21, compete à União manter relação com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Compete privativamente ao Presidente da República, isso aqui é só um embasamento legal do que eu vinha explicando anteriormente, tá? Compete privativamente ao Presidente da República, ou seja, ele não pode delegar, tá? Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Internamente, agora vamos observar o segundo ângulo, tá? Internamente, como componente desta federação pelo Estado Federativo, dotada de autonomia constitucional, lembra da Constituição de 1988, ao lado dos Estados-membros e do Distrito Federal. Então a União possui uma autonomia, ela possui um ângulo interno. Tá? Aqui agora eu já não estou me relacionando mais com outros países, tá? Eu estou me relacionando com os próprios estados, com os próprios estados-membros, com os municípios e com o Distrito Federal. A competência desses entes federativos estão delimitadas pela própria Constituição Federal e classificam-se em legislativas e administrativas. Entidade formada pela reunião de entes políticos. Quais seriam esses entes? Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Então, neste momento, a União ela é formada pelos Estados-membros, pelos municípios e pelo Distrito Federal, mas ela é dotada de autonomia, de personalidade jurídica, tá? Ela possui inclusive uma personalidade jurídica de direito público interno. Nesse momento, a relação dela é voltada com os seus próprios entes. Ela não estamos aqui falando mais de representatividade com outros países. E sua natureza jurídica, como já dito, é de direito público interno. Então essa é a narrativa, é a explicação no que diz respeito à União, ok? E quais seriam esses dois ângulos? Seguindo, Estados-membros. Pessoal, os Estados-membros possuem capacidade de auto-organização e normatização própria. Então, os Estados-membros, que são os estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, tá? Distrito Federal também, que é um membro atípico, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, eles possuem capacidade de auto-organização. Eu organizo o meu estado como eu bem entender. Ponto. E nós também possuímos a possibilidade de normatização própria. O Estado-membro ele pode possuir Constituição estadual, coisa que muita gente não sabe, mas está no artigo 25 da Constituição Federal. Ok? Então, exemplo, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que ela é composta por um autogoverno. Esse autogoverno é a pessoa que representa o Estado-membro. O autogoverno, então, ele é representado pelo governador, tá? E a autoadministração significa as competências próprias. Ele pode gerir aquele Estado-membro como ele bem entender. Nesse momento, o Estado-membro ele possui a mesma personalidade jurídica que o último olhar apresentado pela União, que eu apresentei aqui acima, tá? Ele é pessoa jurídica de direito público interno. Ele se relaciona entre Estados-membros, com municípios ou com a União, dotada de pessoa jurídica de direito público nesse momento interna. Ele não se relaciona com outros países, ok? Então chama atenção para isso. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições, pelas leis que adotarem, observando os princípios da Constituição. Então esse é o embasamento jurídico da explicação acima, ok? Seguimos aqui agora para falar quanto aos municípios. Os municípios, assim como os Estados-membros, possuem capacidade de auto-organização e normatização própria, mas eles não possuem as constituições municipais. A normatização própria se dá por meio da lei orgânica municipal. Todo município tem a sua, o embasamento legal encontra-se no artigo 29 da Constituição Federal. Os municípios também possuem autogoverno, tá? E autoadministração. A autoadministração
seria que os municípios eles vão serem geridos como o prefeito bem entender, tá bom? Então eles não têm a obrigação de seguir uma regra própria emanada de um Estado membro, emanada da União como um ente de direito público interno, tá? Que não vem uma ordem da União, pois somos uma federação, então não vem uma ordem da União falando município, mas você tem que fazer assim, 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 assado. Não, ao gestor do município, ou seja, aquele que pratica o autogoverno, ao prefeito, tá? Então, este é o prefeito, só para que não reste dúvidas diante de tantos nomes que ele possui, tá? É dado a ele junto com o autogoverno, a autoadministração. Olha, você possui competência própria para gerar o município. Faça como melhor entender, ok? Desde que não viole regras. Embasamento, tá? Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica. Sendo assim, o município é pessoa jurídica de direito público interno. Isso significa que ele se relaciona com a União num âmbito interno, se relaciona com estados-membros, com o Distrito Federal, com outros municípios, mas ele não se relaciona com estados estrangeiros, ok? Mesmo exemplo, Ponta Porã, lá na divisa fronteira seca, não. Seguindo, Distrito Federal. O Distrito Federal é algo assim emblemático. O Distrito Federal, segundo a Constituição Federal, é uma unidade atípica da federação, por se tratar da capital do país. Então ela não seria nem um estado federado, mas também não é um município. Professor, o que é? Acabei de dizer, uma unidade atípica da federação. O Distrito Federal, como os Estados-membros e os municípios, é dotado de auto-organização e normatização própria, autogoverno e autoadministração. Então, observa, tudo que eu tenho e absorvi de conhecimento para Estados-membros e municípios, eu aplico a Distrito Federal, tá bom? Bom, seguindo aqui, Distrito Federal é possui, natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público interno. Olha, que interessante. Apesar de ser a capital do país, apesar de ser algo não, né? Como bem dizem os estudiosos, apesar de ser uma unidade atípica, né? Eu ia dizer algo atípico, mas apesar de ser uma unidade atípica, tá? Ele é pessoa jurídica de direito público interno. Então, olha, a capital do país, o Distrito Federal, ele é pessoa jurídica de direito público interno. Então, ele se relaciona com a União na pessoa de direito público interno, ele se relaciona com os Estados-membros, com os municípios, mas ele não se relaciona de maneira alguma com estados estrangeiros. Então, chama atenção para essa observação especial, né? Como eu brinco em sala de aula ao vivo, essa OBS, porque é algo que chama atenção pelo fato de ser a capital do país, mas ela não nos representa para que sozinha possa tratar com outros estados estrangeiros. Aqui é a base legal, tá, do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, olha que interessante, chama atenção. O Distrito Federal, artigo 32, é vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos municípios e aos estados. Então, tudo que eu falei, vou repetir ali, que eu disse no início de Distrito Federal, eu repito aqui no final. Tudo que couber a municípios e a estados-membros cabe ao Distrito Federal. Atenção, vedado sua divisão em municípios. Pessoal, esta é a aula número 11, é a última aula, tá, da disciplina de estruturas do direito, do eixo 1 e do eixo 2. Quem tiver alguma dúvida pode ficar à vontade de entrar em contato. Desejo a vocês bons estudos, tá? Nós estamos aí na eminência da AP2 já. E a P2, se você assistiu essa aula até aqui, é bom que saiba que ela compreenderá
todas as 11 apostilas, tá? Não só após a P1, tá? Essa é a opinião que eu tomei, a decisão que eu tomei, tá bom? Espero vocês então semana que vem, vocês terão 48 horas para fazer essa prova. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por todo mundo que aguardou até aqui comigo, tá? Desejo a todos aí bons estudos e quem sabe a gente se encontre em um outro momento aí na docência, tá bom? Ou na vida. Um abraço, muito obrigado.